Bom dia, rapaziada. Bom, Oi, senhor. oi aí, bom dia, tudo bom? E aí, dona Estela, tranquila? Oi, senhor. Como de costume, dá um tempinho para ver se mais gente entra, daí já começo. Pessoal, com relação às atividades, vocês estão conseguindo fazer tranquilo? Alguma dúvida? Então vamos começar, minha gente.
Só estou acertando aqui alguns detalhes para ficar mais fácil durante a explicação. Então, galera, vamos lá. Na última aula, né, nós vimos o processo de independência da América, né, vimos a independência, né, da região da Colômbia, da Venezuela, né, e do Equador. A gente, voltando aqui, né, a gente trabalhou aqui a figura de Simão Bolívar, né, viu a estrutura, como estava a questão, como era dividida a questão social dentro, né, da colônia americana, dentro das colônias espanholas aqui na América, né? Então, a gente viu o processo de independência dessa região aqui, né? O vice-reino da Nova Granada e a capitania geral da Venezuela. Hoje, nós vamos trabalhar, né, a independência do vice-reino do Rio da Prata, nessa região, então, aqui, tá? Vamos ver aqui a participação, né, de San Martín, e San Martín, ele acaba sendo importante para o processo de independência também do vice-reino do Peru e da capitania geral do Chile, tá? Então, hoje a gente acaba de ver a parte espanhola da América do Sul e também nós veremos a independência do México, tá? Feito isso, nós passaremos depois a trabalhar a independência do Haiti. O Haiti, aqui, deixa eu pegar uma outra cor. O Haiti fica aqui, tá? Então, nós vimos isso. Nós veremos isso nessa aula, tá? Algumas coisas que é importante nós retomarmos. Lembrando, então, né, que aqui é importante a gente retomar como é que estava a estrutura, como é que era entre aspas, assim, as classes sociais dentro das colônias americanas, tá? Dentro das colônias espanholas. Então, lembrando que nós teremos os peninsulantes, eles serão, então, os europeus que vieram para a América, né? Que vieram colonizar a América. Nesse caso, em especial aqui, os espanhóis. Os peninsulantes serão os únicos que poderão ocupar cargos públicos. Então, cargos como governadores, cobradores de impostos, alguma coisa relacionada à guarda, tudo serão, somente os peninsulantes poderão exercer. Aí depois nós teremos que também participará, também estará no alto da pirâmide hierárquica, né, social das colônias espanholas, os crioulos. Quem são os crioulos? Relembrando, os crioulos então, eles são filhos dos peninsulantes, mas só que eles são nascidos aqui na América. Somente pelo fato de eles serem nascidos na América, faz com que eles não tenham os direitos que os pais têm, né? Ou seja, eles não podem assumir cargos públicos, mas eles têm diversos privilégios.
Então, na maioria das vezes, né, os crioulos eles acabavam trabalhando como comerciantes, né, assumindo os negócios da família. Aí, na base da sociedade, nós teremos os mestiços, né? Então, aí, que serão, então, os filhos, né, com índias, com negras, né? Então, eles serão os filhos bastardos, a maioria serão filhos, considerados filhos bastardos peninsulantes. Aqui também é bom relembrar, né, a ideia, a proposta, né, de Simão Bolívar. Simão Bolívar, ele defendia o modelo republicano, tá? Ele afirmava, então, que as colônias americanas deveriam formar uma república que ele denominava de Gran Colômbia. Então, essa Gran Colômbia deveria ser uma república. Inicialmente, o movimento era voltado mais com uma visão conservadora, né, para defender os interesses dos crioulos. Eles eram contrários à abolição da escravidão, mas mais para frente o Simão Bolívar acaba mudando o caráter do movimento e acaba então é, transformando ele num modelo, tanto um movimento conservador quanto com aspectos revolucionários, né? Simão Bolívar então ele acaba tendo esses dois aspectos aí para a Gran Colômbia, né? Lembrando que depois a Gran Colômbia ela se divide, né, na Colômbia, Equador e Venezuela. Então, hoje nós veremos a independência da região do Rio da Prata. Então, do vice-reino do Rio da Prata, nós teremos, então, o surgimento de três países, né, desses três países sul-americanos. Então, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Aqui a título de curiosidade, né? O Uruguai ele naquela época também era chamado de província da Cisplatina, tá? Uh, mais para frente, dentro do processo de independência, o Uruguai ele vai acabar sendo anexado pelo Brasil. Então, por um tempo, o Uruguai vai fazer parte do Brasil. Mais para frente, a gente vai ver ali no texto que vai apresentar, mais para frente, o Uruguai ele consegue, então, se emancipar de vez. Tá? Mas dentro do processo, então, de independência do Uruguai, ele primeiro se livra da coroa espanhola, mas acaba sendo anexado ao Império Brasileiro. Então, vamos lá, gente. Alguns aspectos importantes que nós temos que ter em mente em relação à independência do Rio da região da Prata, né, do vice-reino do Rio da Prata, né. Esse movimento também foi liderado pelos crioulos, tá? Então, como eu já tinha antecipado na última aula, né, a independência da América Espanhola, ela é um movimento liderado pelos crioulos, justamente porque eles viam a Espanha, né, como um parceiro econômico, um sócio, né, um parceiro de negócios indesejável, né? Então, aqui, né, nós podemos falar que os interesses para a independência são interesses econômicos. Justamente por quê?
Para os crioulos, a Espanha, a coroa espanhola, muitas vezes acabava atrapalhando os negócios deles. Por isso, então, que eles queriam ver-se livres, né, do domínio espanhol, tá certo? Nesse caso, então, o movimento ele é liderado pelos crioulos da região de Buenos Aires, né? Ou seja, pelos argentinos. Só que os paraguaios e uruguaios, eles não viram esse movimento aí dos crioulos argentinos com bons olhos, né? Eles falam assim, ó, peraí, a gente não vai se tornar independente da Espanha para ficar sobre o domínio de vocês. Então, nós temos aí um cenário, né, que mesmo o movimento de independência dessas três regiões ocorrendo, né, no mesmo período, nós teremos visões diferentes, motivações diferentes, tá? Em que sentido? Nós temos o polo econômico, tá? Os crioulos paraguaios, os crioulos uruguaios também tinham esse viés de querer a independência pelo lado econômico, mas o norte dos paraguaios e uruguaios também eram não ficarem sob o domínio dos argentinos, tá? Sob o domínio de Buenos Aires. Beleza? Então, aqui a gente já pode ir para o texto. Deixa eu confirmar aqui a página. Da página 16. Independência da região do Rio da Prata. Deixa eu ver. Arthur, você pode começar a leitura para a gente, por favor? Que página é? Página 16. O texto Independência da região do Prata. O processo de independência da parte mais sul da América do Sul ficou marcado pelo protagonismo da elite crioula de Buenos Aires e a resistência de elites de outras regiões, temerosas em relação ao domínio dessa cidade. Assim sendo, a Argentina, Paraguai e Uruguai obtiveram sua independência de forma diferente. Além da contra a metrópole, os países disputaram entre si, já que após a invasão napoleônica na Espanha, os argentinos sediados em Buenos Aires proclamaram-se capital política da região e iniciaram um processo de expansão para outras regiões, Tá bom, Arthur. Paraguai, Uruguai. Arthur, obrigado, viu? Então, gente, aqui essa parte que ele leu, a gente precisa tem algumas coisas que são importantes nós observarmos, né? Como eu já falei, a questão da elite crioula, né, da participação da elite crioula, em especial a elite de Buenos Aires, tá? Então, os argentinos aqui, que eu já tinha comentado com vocês, isso vale a pena ser destacado, tá? Uma outra coisa que a gente precisa também levar em consideração é a situação que a Espanha se encontra, tá? Que é a invasão napoleônica. Deixa eu melhorar aqui para facilitar para vocês. Também aqui.
tá? Nós vimos que com a tomada com a ascensão, né, de Napoleão ao poder francês, ele decreta o bloqueio continental. E aí, né, nós teremos que ele vai invadir os países que não obedecem o bloqueio continental. A Espanha, como a princípio tenta bater de frente, né, com Napoleão, ele acaba invadindo a Espanha como uma demonstração de força. Então, nesse momento, o que nós encontramos aqui? Nós temos as ideias do iluminismo, que serão os movimentos de independência na América. Isso é importante vocês terem em mente. Serão influenciados pelo pensamento iluminista, tá? Desde os Estados Unidos até o Haiti, até todo o processo de independência da América é influenciado pelo pensamento iluminista, tá? E além disso, então, além da questão da influência do pensamento iluminista que chega na América, nós temos uma coroa espanhola militarmente enfraquecida, tá? Porque está lutando contra as tropas de Napoleão. Ou melhor dizendo, nós temos que a França basicamente ela está sendo invadida, literalmente, melhor dizendo, por Napoleão, tá? O que favorece, então, os movimentos de emancipação das colônias, né? Porque aí, então, a Espanha acaba, né, tendo que dividir as suas forças. Nota também aqui, né, que o Arthur leu, como o Paraguai, o Uruguai, aquilo que eu também já falei, né, falavam assim, meio que olhavam para a Argentina de canto de olho e falavam assim, ó, peraí, né, vocês podem até ter dado o primeiro passo, mas vocês não vão nos dominar. Né? Vocês veem que a ideia, né, dos crioulos argentinos era expandir também o seu território. Lucas, como você pediu, continua a leitura aqui para a gente, por favor. Deixa eu liberar aqui para você. Segundo parágrafo, né? Calma aí, está na minha frente, negócio. Você começa a partir aqui, ó. Paraguai e Uruguai não aceitaram. O Paraguai e o Uruguai não aceitaram essa determinação e fizeram oposição ao poder de Buenos Aires, enquanto lutavam contra a metrópole. O Uruguai, na época, província cisplatina, foi introduzido ao Brasil, pois foi uma região de disputa entre Portugal e Espanha. Desde a chegada dos europeus à América, e só conseguiu sua independência em 1825. O Paraguai, por sua vez, consolidou sua independência com a ditadura de José G.R. Francia e se tornou um dos países mais fechados e isolados da região. A independência... Pode parar aí, Lucas. Tá bom, senhor. Obrigado, viu? Então, aqui, né, nessa parte que o Lucas leu, é importante nós percebermos as seguintes questões aqui. Ó. Primeiro, como eu já tinha falado, né, a questão do Uruguai ter sido anexado ao território brasileiro, e percebam que o Uruguai, desculpa, só vai conseguir a sua independência de fato em 1825, ou seja, até mesmo depois que o Brasil se tornou independente, tá? Então vai ter a guerra lá terá a guerra da Cisplatina, na qual vai envolver o Paraguai, o Uruguai e as forças do Uruguai e as forças do Brasil, né? E então nós temos aí a consolidação da independência uruguaia em 1825. Já por sua vez, o Paraguai ele passa a ter a sua independência consolidada sobre um regime totalitário ditatorial, né, de José Francia. Beleza? Então, agora nós veremos aí e os argentinos, como fica a situação da Argentina, né? É aí, então, que nós
podemos perceber melhor a participação de San Martín. Alguém gostaria de continuar a leitura? Ninguém? Deixa então a Estela ler. Ativou o microfone aí, Estela? Deixa eu ver. Sim, senhor. Pode terminar a leitura, então. Tá bom. Independência em 1825. O Paraguai, por sua vez, consolidou sua independência com a ditadura de José G.R. Francia e tornou-se um dos países mais fechados e isolados da região. A independência da Argentina, 1810-1816, foi liderada por José San Martín, um crioulo. Ele sonhava com uma América livre do jugo europeu, mas ainda não desejava mudanças profundas na sociedade americana, entre outras coisas. Ele acreditava que só o regime monárquico poderia estabilizar os países recém-independentes da região e propunha a extinção da escravidão como forma de ganhar apoio popular ao seu projeto de independência. Da Argentina partiu para o norte, ajudando na independência do Chile e do Peru, com grande apoio do almirante inglês Tomás Chotirani, figura que também participaria da luta de independência brasileira. Obrigado, viu, Estela? Então, aqui, gente, vamos voltar para os slides. Então, aqui finalmente entra a figura, né, de San Martín. Então, San Martín, ele também era um crioulo, ou seja, ele também era um filho, ele era um descendente de europeu, mas nascido na América. E o que acontecia, então? Veja aqui que a ideia de independência dele era diferente. A ideia de independência dele, então, era sobre uma defesa da monarquia. Né? Então, ele falou assim, olha, eu quero ver essa região, eu quero ver, então, Buenos Aires livre dos europeus, livre dos espanhóis, mas eu quero estabelecer uma monarquia. Então, veja que as ideias de San Martín são diferentes das ideias de Simão Bolívar. Tá? Em que aspecto? Simão Bolívar ele defendia a república. Tanto que eu falei para vocês, e reitero, para vocês verem melhor a questão da defesa do sistema republicano de Simão Bolívar, é só vocês lerem o texto, a Carta da Jamaica, que tem na apostila de vocês. Já San Martín, como nós vimos aqui, defenderá, tá, a monarquia. Outra questão, San Martín defendia a abolição da escravidão. Perguntou aqui se Simão Bolívar era um crioulo também. Sim, ele era um crioulo. Tanto Bolívar quanto San Martín eram crioulos. Tá? Daí vamos voltar aqui no texto para falar sobre a questão da defesa da abolição. Mas veja aqui, ó, que olha como San Martín era. Ele fala, tudo bem, nós abolimos a escravidão. Mas só que veja, a questão aqui para ele abolir a escravidão era para ganhar apoio popular. Tá? Então, ele joga em relação à abolição da escravidão para ganhar apoio popular. Tá certo, gente? E mais para frente, então, aqui no slide, nós podemos perceber que ele também vai atuar na independência, então, do Chile e do Peru. Então, nós temos aí consolidado a independência, então, da América do Sul. A parte mais norte
noroeste da América, nós temos a presença, a atuação de Simão Bolívar, né, na região daquilo que ele chamava de Gran Colômbia, que depois ele se torna Colômbia, Equador e Venezuela. E aqui na parte mais sul e leste, né, nós teremos aí a atuação de José San Martín, né, tornando então independente Argentina, Paraguai, Peru, Peru, Uruguai e Chile. Tá certo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Beleza, então, vamos continuar. Aqui, então, vocês podem ir para... Opa! Deixa eu pegar a página que é. Então, agora aqui vocês podem ir para a página 17. Tá certo? Na página 17, então, o texto da página 17 fala sobre a independência do México, tá? Então, a independência do México, quais são alguns pontos que nós... aqui está errado. Calma aí. Na hora de digitar, acabei digitando errado. Então, aqui, o que a gente pode destacar dentro da independência do México, tá? Inicialmente, ela tinha um caráter mais que tinha uma proposta de mudança, maior mudança social, tá? Ela foi inicialmente liderada por dois religiosos, tá? Hidalgo e Morales, em 1810. Esses dois religiosos, eles propunham, então, que o México ele deveria, então, adotar a abolição da escravidão, deveria adotar, então, a abolição da escravidão, a diminuição de impostos sobre os pobres, e também eles defendiam o apoio à reforma agrária, tá certo? Professor, o que vem a ser reforma agrária? Então, reforma agrária, o que acontece? Há uma visão de que existem terras, grandes propriedades de terras, né, grandes fazendas, né, que são chamadas de latifúndios, que acabam sendo improdutivas. Então, o que deveria ser feito? Pegar essas terras, essas grandes propriedades que são improdutivas e dividi-las para quem quiser trabalhar nelas, né? Então, a grosso modo aqui, para vocês entenderem, seria a reforma agrária. Obviamente que essas ideias não agradavam um certo grupo dentro do México, né? Que obviamente eram os crioulos. Tá? Então, quando a gente fala aqui a questão das elites, nós estamos falando aqui dos crioulos. Por quê? Basicamente, né, os crioulos, a sustentação da riqueza dos crioulos estava sobre a manutenção da escravidão, né? Então, nós podemos perceber aqui, no caso, né, dos crioulos, que é importante para os crioulos, deixa eu mudar aqui a cor só para fazer aqui de outro jeito, para vocês entenderem melhor. Então, aqui em vermelho, nós vamos colocar o apoio das elites. E em verde, para vocês entenderem aqui, tá? As ideias que eram de Hidalgo e Morales. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, tá, gente? Que
o sistema econômico, né, das colônias americanas, das colônias espanholas, se sustentavam na escravidão. Então, as elites elas eram contrárias à escravidão. Ora, se tivesse aqui, então, que diminuir impostos sobre os pobres, isso significaria, então, que eles aumentariam os impostos sobre eles. Então, eles também eram contrários a essas ideias. E também, promovendo a reforma agrária, seria diminuir as suas propriedades de terras. Tá? Então, também eles serão aqui contrários à ideia de reforma agrária. Então, qual que são os interesses deles? Né? Quais são as ideias que eles vão defender? Eles vão defender aqui. Opa. Então, eles vão defender aqui todas as ideias que serão contrárias ao pensamento revolucionário, tá? Então, eles vão ser contra as ideias, vão promover uma independência no México à parte, tá? Eles apoiam a ideia de independência, mas desapoiam as reformas sociais. Então, a gente tem um movimento de independência do México a partir de 1820, um caráter mais conservador. Então, aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando inicia, né, o processo de independência do México, inicia-se com um caráter bem revolucionário. Mas, assim que a elite, os crioulos, passam a apoiarem o processo de independência, passa a se tornar um processo conservador, na qual nós temos a manutenção dos privilégios econômicos dos crioulos, tá? E o México, então, por sua vez, consolida a sua independência. Tá? O México vai consolidar a sua independência em 1821. Percebam aí que a independência mexicana é próxima da independência brasileira. Tá certo, gente? Galera, até aqui mais uma vez. Alguma dúvida? Então, beleza. Vamos continuar aqui a explicação. Aí nós temos aqui o processo de independência do Haiti, tá certo? Que aqui o Haiti ele será a segunda colônia a se tornar livre dentro da América, tá? Então, galera, voltando aqui, desculpa aí aonde que vai acontecer o processo de independência do Haiti? Né? Na região chamada Ilha de Hispaniola, tá? Mais conhecida também como Ilha de São Domingos, beleza? Então, ela era conhecida por esses dois nomes. Né? Atualmente, se eu não me engano, é mais conhecida por Ilha de São Domingos. Tá? Aqui, deixa eu pegar a página que nós estamos. Aqui já é página 18, tá? Então, a independência do Haiti é nessa ilha aqui, ó. Beleza? Deixa eu voltar alguns slides, que eu acho que dá para vocês terem um entendimento melhor na posição geográfica do Haiti. Acho que é mais fácil para vocês. Acho que naquele mapa. Isso, nesse mapa aqui, mostra melhor. Então,
Então, gente, ó, o, o Haiti ele está localizado nessa ilha aqui. Então, o Haiti ele está próximo aqui de Cuba, né, na região do Caribe, beleza? Só para vocês se situarem aí. O Haiti, a independência do Haiti vai ter um caráter bem diferente, né, do que nós estamos vendo em relação aos outros processos de independência. Então, vamos recapitular algumas coisas, tá? Nós vimos, então, a independência dos Estados Unidos, vimos a independência da da América Espanhola, tá? Que, no caso, então, Venezuela, Colômbia, México, Argentina, a gente viu, então, aqui, entre outros, né, entre outros países, nós vimos essa independência, e agora nós vamos ver a independência do Haiti, que seria uma colônia francesa, tá? Porque, então, a ilha de Hispaniola, ela foi dividida pela França e pela Espanha. Então, no lado ficou a França, que no qual conhecido pelo Haiti, e depois, do outro lado, ficou a República Dominicana. Então, na apostila, a gente consegue ver melhor. Então, aqui, né, desse lado aqui, nós temos o Haiti, e desse lado aqui, a República Dominicana, tá certo? Então, diferente dos movimentos que nós estávamos vendo até então, o Haiti, a independência do Haiti é um movimento liderado por escravos. Tá? Aqui, então, nós não temos a participação, tá, de uma elite crioula, ok? Aqui também, mais uma vez, nós temos muito forte os ideais da Revolução Francesa e do Iluminismo, tá? Então, nós temos aqui o ideal de liberdade, de igualdade, fraternidade, né? Então, os escravos, com a Revolução Francesa que a gente tem, que é o ápice das ideias, dentro da França, é o ápice das ideias, é o ápice da manifestação das ideias iluministas dentro da França, né? Nós, então, com a Revolução Francesa, nós teremos que isso vai ser levado, essas ideias vão ser levadas para a colônia, nesse caso, então, para o Haiti também, e, então, os escravos vão, em 1791, sob a liderança de Toussaint, acho que, se eu não me engano, a pronúncia é Toussaint Louverture, que era um escravo, vão começar, então, a se rebelar contra a desigualdade social e, obviamente, contra a escravidão e contra, né, o controle da metrópole em relação à colônia. Aí também, sobre a liderança de Toussaint, nós teremos a proclamação da Constituição do Haiti em 1881. Aqui é interessante, nós temos em mente que, conforme nós teremos o governo dos jacobinos, né, ou melhor dizendo, o governo dos revolucionários na França, nós teremos a abolição da escravidão nas colônias francesas. Então, mesmo com a abolição da escravidão no Haiti, os escravos eles continuaram a luta pela emancipação. Eles queriam se ver livres, né, da opressão europeia. Aí nós teremos, então, que Toussaint acaba morrendo durante o processo, e aí, então, nós teremos como líder do processo de independência o general Jean-Jacques Dessalines. Gente, eu não sei a pronúncia, então, se eu estiver errando aí, peço desculpas, mas vamos pegar aqui, então, o general Jean-Jacques. E então, esse general que vai declarar a independência do Haiti em 1804, tá? Então, fazendo com que o Haiti fosse a segunda colônia a se libertar de sua metrópole, ou seja, a segunda colônia americana. Só que, como vocês poderão observar no texto,
a independência do Haiti, ela trouxe consequências penosas para a região, tá? Então, aqui, então, o primeiro parágrafo, ele fala, então, sobre essa questão da motivação da independência, né? Essa região aqui que eu grifei, do segundo parágrafo, fala, então, sobre a rebelião dos escravos em 1781. Aqui, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. No sexto parágrafo, nós temos aqui, então, falando sobre a participação do general Jean-Jacques. Aí, o que acontece? Como eu falei, essa independência do Haiti não tem consequências positivas para questão positivas no aspecto econômico, tá? Para os haitianos, porque as outras nações, tanto europeias, as outras nações europeias vão começar a fazer embargos econômicos, ou seja, vão deixar de comercializar com os haitianos, justamente com medo de que essa ideia de independência motivada por escravos não se espalhasse para as outras colônias. Então, para não fomentar a independência, o movimento de independência por escravos, nós tivemos, então, aí que os demais países vão evitar fazer comércio com o Haiti. Por isso que a gente pode ver que, economicamente, o Haiti acaba não prosperando e, por isso, acaba se encontrando na situação econômica em que se está. Então, no último parágrafo, nós temos, mesmo com sua independência e consolidação do fim da escravidão, a situação econômica do Haiti continuou precária, já que a nação sofreu com a destruição e a desorganização do seu sistema produtivo e com o boicote de outras nações do mundo, temerosa de que o exemplo pudesse levar às novas revoluções lideradas por escravos, tá certo? Então, em outras palavras, nós podemos falar assim, olha, quando o processo de independência é feito por comerciantes, nós até deixamos, mas agora, por escravos, nós não deixamos, tá certo, gente? Então, galera, com o processo de independência, então, do Haiti, nós finalizamos essa parte de independência da América Espanhola, tá? Então, nós vimos, então, o início do processo de independência americana, das colônias americanas com os Estados Unidos, e vimos agora a independência da América Espanhola e também a independência do Haiti, que era uma colônia francesa. Agora, na próxima semana, então, o que nós iremos trabalhar? Nós começaremos a trabalhar a vinda da família real para o Brasil e, consequentemente, nós iremos trabalhar, né, a independência do Brasil. Lembrando que o Brasil foi a última colônia americana, tá, a se tornar livre de uma metrópole europeia. Beleza? Galera, mais uma vez, alguma dúvida em relação ao conteúdo? Dúvidas, questionamentos, aflições? Bom, sendo assim, gente, não tendo mais nenhuma dúvida, eu já vou, então, liberar vocês. Me despeço, então, aqui de vocês. Agradeço a participação, tá? Desejo, então, aí uma boa semana. Como sempre, vocês já sabem, podem contar comigo via Agenda Edu para qualquer dúvida que venham a ter. Beleza? Lembrando encarecidamente, atenção na hora de fazer a atividade. Na hora que terminar de responder, certifique-se que você clicou lá em enviar ou finalizar a atividade, tá? Não faça correndo. Como eu já venho aconselhando para vocês, não acumulem matéria para fazer as atividades, tá certo, gente? Abração. Tchau, tchau.